Olá! A política de violência difundida e apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro tem resultado em recorrentes ofensivas contra movimentos populares. O Movimento Sem Terra enfrenta mais uma perseguição. Nossa reportagem fala sobre a permissão do Ministério da Justiça para o uso de tropas da Força Nacional contra assentamentos do sul da Bahia. Na entrevista central, o coordenador da FUP, David Bacelar, fala sobre o papel estratégico da Petrobras e do processo de desmonte em curso. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil está começando. Central do Brasil. Os Correios entraram em greve no dia 18 de agosto para defender melhores condições de trabalho e lutar contra a privatização que avança sobre a empresa em meio à pandemia de coronavírus. Elias Correia, do Sindicato dos Correios de São Paulo, fala sobre as ações dos grevistas durante a Semana de Luta pela Pátria. Embarque imediato. Nessa semana, tiramos várias ações, como doação de sangue, como doações de alimento à população de moradores de rua e assim várias outras situações que nós estamos fazendo. Mas o balanço que eu tiro aqui desta semana é que a categoria se manteve firme e forte, atendendo o chamado sindicato. E também vejo que em nível nacional a categoria se manteve firme e vem se mantendo firme. Acreditamos agora que teremos uma audiência de conciliação. Esperamos que a empresa ela sensibilize e veja o movimento dos trabalhadores que continua forte e que ela venha de fato atender às necessidades e às reivindicações da categoria. E vamos conhecer uma dica musical direto do Rio Grande do Sul. Se você gosta de ritmos brasileiros que se misturam com outras referências sul-americanas, fique atento à mensagem de Zé Martins. Parada cultural. A minha dica cultural é um grupo aqui do Rio Grande do Sul chamado Quinteto Canjerana. Uma moçada flor de especial que faz um trabalho mesclando a música de câmara com o jazz, os ritmos chacareiras, candombes, milongas, chamamés da Argentina, do Uruguai e aqui do Rio Grande do Sul. Na realidade, tudo isso já está misturado. A arte não precisa respeitar as aduanas, a arte e a música não precisam de passaporte. Quinteto Canjerana, lançando o primeiro CD Promessas e um novo álbum chamado Combo Gaúcho, nas melhores plataformas do ramo. Movimentos populares aproveitaram a Semana da Pátria pelo 7 de setembro para concentrar esforços em ações de cuidado com o povo brasileiro. Afonso Bezerra nos leva para conhecer algumas dessas ações de solidariedade. Trilhos do Brasil. Em meio aos atos do 26º Grito dos Excluídos, além da resistência política, prevaleceu o espírito de solidariedade. Os movimentos populares em diversas cidades pelo país aproveitaram a mobilização política do 7 de setembro para demonstrar que vidas importam, com doações de alimentos, itens de higiene e equipamentos de segurança. A mobilização também serviu para denunciar a postura negligente do presidente Bolsonaro e alertar que a pandemia ainda não acabou. Em Curitiba, o projeto Marmita da Terra, coordenado pelo MST, distribuiu 2.000 refeições para trabalhadores informais e pessoas em situação de rua. A ação ocorreu na Praça Tiradentes. O tom do ato de solidariedade foi de crítica ao governo Bolsonaro e de preocupação com os mais pobres durante o período da pandemia. A ação contou com a participação do arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, que alertou sobre a gravidade do período em que vivemos. A situação é inquietante. Há muita gente que antes não tinha fome e agora está com fome por não conseguir suprir suas mesas. Simplesmente sair por aí e condenar a causa, sim, e elas são diretas e também elas são imediatas e também
é resultado de sistemas econômicos iníquos. Na Paraíba, 21 entidades se mobilizaram em 5 bairros de João Pessoa para realizar ações de solidariedade. Nestas comunidades foram realizadas as seguintes ações: construção de horta, revitalização de praças, doação de cestas básicas, distribuição de sopa e água sanitária. Somente nos últimos meses, o Movimento Sem Terra foi responsável por distribuir centenas de toneladas de alimentos por todo o país, como nós temos mostrado aqui na Central. Muitos dos produtos vêm de assentamentos da reforma agrária. Enquanto isso, a perseguição ao movimento também cresce. No sul da Bahia, inimigos da reforma agrária aliados a setores bolsonaristas estão realizando uma ofensiva contra assentamentos do MST com o uso de tropas da Força Nacional. Quem nos conta mais é Camila Piacese. Nacional. A rotina tranquila dos moradores dos acampamentos do extremo sul da Bahia está ameaçada desde o começo do mês de setembro por conta da presença da Força Nacional no local. A insegurança paira sobre famílias assentadas do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na região de Prado e Mucuri. Essa é a opinião do dirigente estadual do MST da Bahia, Vitor Passos. Porque não é comum ter uma tropa preparadíssima em nossas áreas de acampamento e assentamento. Então há estranheza, há medo de tudo isso que está acontecendo. O assentamento sai fora da normalidade. Para pedir providências em relação ao envio da Força Nacional à região, o governo da Bahia mandou uma provocação ao Ministério Público Federal. As tropas foram enviadas pelo ministro André Mendonça após a publicação no Diário Oficial da União, no primeiro dia de setembro. A Constituição prevê que a Força Nacional deve atuar em algum estado somente com pedido do governador, no caso do Rui Costa, que é o da Bahia, mas ele não solicitou. Por isso, o deputado federal do Partido dos Trabalhadores da Bahia, Valmir Assunção, acredita que o motivo é outro. Mas o que está em jogo, acredito que é outra coisa. É a perseguição de Bolsonaro contra o MST, é a perseguição de Bolsonaro contra aqueles que ele chamou os vermelhinhos. Mas pode ter certeza, nós vamos continuar lutando. Paralelamente à iniciativa do governo da Bahia, o Ministério Público Federal também pediu informações oficiais ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre as razões que levaram ao uso da Força Nacional. Os órgãos têm até 5 dias para responder. A Polícia Federal deve permanecer nos locais por 1 mês, quando a portaria perde a validade. O envio da tropa surgiu após 2 pessoas serem expulsas por suspeita de crimes do assentamento Jaci Rocha, por decisão em assembleia. De Michel Temer a Bolsonaro, a Petrobras passa por ataques que pretendem desmembrar e desmontar gradualmente a empresa. A intenção da política ultraliberal de Paulo Guedes é esfacelar a petroleira, tornando o Brasil dependente de outros países. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Entrevista Central. Hoje nossa entrevista central será com David Bacelar. Ele é coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. David, agradecemos sua participação. A produção de petróleo do pré-sal atingiu a incrível marca de 70% de todo o óleo produzido no país. E a gente sabe que a exploração do pré-sal e a conquista desse território é um mérito do corpo de servidores da Petrobras. Eu lhe pergunto, tem algum sentido entregar esses campos de pré-sal para empresas de outros países? Não tem sentido algum, Jonatas. O pré-sal brasileiro, descoberto em 2006, teve um investimento de bilhões de dólares da Petrobras para hoje atingirmos esse pico de produção. São campos de produção de altíssima produtividade, com petróleo de grande qualidade e com um custo de extração mais baixo do mundo, com tecnologia que a Petrobras desenvolveu. Entregar isso para o capital internacional, como o governo federal está fazendo, é um contrassenso, na verdade, é um verdadeiro crime à lesa pátria. David, e a Petrobras anunciou sua saída do estado do Rio Grande do Norte e tem anunciado fechamento de fábrica, redução de produção em refinarias, principalmente no Nordeste. Eu lhe pergunto por que a estatal de petróleo brasileira está reduzindo sua produção nessa região.
Infelizmente, Jonatas, a única resposta que temos a essa pergunta é a vingança do governo Bolsonaro contra o povo nordestino. Povo nordestino que votou em massa contra o Jair Messias Bolsonaro no segundo turno da eleição última de 2018, que deu mais de 65% de votos para o Haddad. Então, compreende o Bolsonaro e o Paulo Guedes que a forma de se vingar do povo nordestino é retirar por completo a Petrobras da nossa região, trazendo aí prejuízos enormes para a indústria, a economia e principalmente para o desenvolvimento regional e social do Nordeste. Mais um crime promovido pelo governo Bolsonaro e seus comparsas, dentre eles o Paulo Guedes e o Castelo Branco, que está na presidência da Petrobras e que já disse que o sonho dele é vender, privatizar a Petrobras. Mas, David, tem algum motivo, eles alegam falta de produtividade ou dificuldade, alguma coisa que faça com que eles fechem fábricas no Nordeste e reduzam a produção? Temos demonstrado que esses ativos, essas empresas, essas propriedades da Petrobras no Nordeste são lucrativas. Tanto são lucrativas, Jonatas, que outras empresas, inclusive estatais de outros países e empresas privadas, sejam nacionais ou internacionais, têm interesses nesses ativos que a Petrobras está vendendo no Nordeste. E como você bem disse, no Nordeste estão vendendo tudo. Refinarias, plantas de biocombustíveis, usinas eólicas no Rio Grande do Norte, campos terrestres, campos marítimos, fábrica de fertilizantes e nitrogenados, a distribuição que já foi vendida, a grande malha de gás do Nordeste que já foi vendida, querem retirar a Petrobras do Nordeste por conta de uma vingança do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, contra o nosso povo nordestino. Ô David, você como um especialista em petróleo, poderia explicar para a população, vender a Petrobras vai reduzir ou aumentar preço de combustível? Essa é uma boa pergunta, ela sempre aparece, Jonatas, e a resposta não é somente da FUP, da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras. Essa resposta é também da PUC, do Rio de Janeiro, e é também da ANP. O que eles querem criar aqui, usando o argumento de que irão aumentar a concorrência, abrir ainda mais o mercado para reduzir os preços, é mentiroso, falacioso, porque criarão monopólios regionais. Exemplo, na Bahia, se a refinaria Ludwig Alves for vendida com seus terminais marítimos e terrestres, nós teremos ali um monopólio privado que vai controlar todo o mercado baiano, o norte de Minas Gerais e boa parte do Nordeste, fazendo com que o cidadão, a cidadã, fique refém de uma empresa internacional que vai minimizar seus custos e maximizar seus lucros. De que maneira? Aumentando os preços dos derivados de petróleo, como gasolina, diesel e gás de cozinha. A PUC do Rio de Janeiro está dizendo isso. A FUP já está dizendo isso há algum tempo. E a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, está dizendo também que há um risco de desabastecimento, principalmente de gás de cozinha, em áreas mais remotas, porque, óbvio, esses investidores não terão compromisso de abastecer o mercado brasileiro, principalmente nas regiões mais remotas do nosso país. E David, uma última pergunta. Diante de todo esse alerta que a FUP está fazendo, como o movimento popular e a população em geral deve reagir à privatização da Petrobras? Nós precisamos de uma grande mobilização da sociedade brasileira. Assim como foi feito em 1953, com a grande campanha O Petróleo é Nosso, que fez com que o presidente Getúlio Vargas não cedesse às pressões internacionais e acabasse criando a Petrobras como uma empresa estatal, como uma empresa importante para o desenvolvimento industrial, econômico e social do país, e ela cumpriu e cumpre esse papel. Nós precisamos, nesse ano de 2020, que a sociedade brasileira junte-se a nós nessa luta, dizendo que a Petrobras fica no Brasil. A Central do Brasil está terminando. Se você perdeu algum conteúdo, corre lá em nosso Instagram para assistir. @Programa Central do Brasil. Um ótimo final de semana.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.